Bom dia, graça e paz. Todos bem, graças a Deus? Amém. Podem abrir em 2 Timóteo 1:9, por favor. Por gentileza, é o mesmo texto que o pastor Tiago já leu no início. Ele é o texto aqui base e a gente está usando ele. Amém? 2 Timóteo 1:9. Eu vou ler só o finalzinho do 10. A última parte aí, digamos assim, a parte C do 10. Segundo o poder de Deus que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Hoje nós vamos trabalhar, pode separar aí, como está separado, pode pôr o meu slide, por favor? Nós vamos trabalhar a parte A, vou dividir a parte A, o início, em duas partes, e a parte C do texto, tá bom? Separei aí para facilitar. Esse é o tema maior, chamados para servir, o propósito de Deus em nossa vocação. O texto, e aí no que eu mandei já está a divisão, se eu não me engano. Vocês têm aí o... ok, muito obrigado. Então tá aí. Essa primeira parte A é que nos salvou. Vai estar aqui para mim também? Consegue? Me ajuda se conseguir botar aqui, por favor. Que nos salvou e nos chamou com santa vocação, antes dos tempos eternos. Ontem nós trabalhamos um meiozinho aí, digamos assim, a parte B do texto, só para recapitular um pouquinho, para quem não estava, que é a graça de Deus que nos chamou. Foi por causa dela que nós somos salvos, somente, exclusivamente, devido à abundante graça de Deus. O apóstolo Paulo relembra Timóteo, aqui no capítulo 1, no início, do 3 ao 7, faz Timóteo se relembrar de coisas importantes da sua vida, da sua fé, do seu ministério. A família, a fé da avó, a fé da mãe, o amor, o carinho, o cuidado do amigo do apóstolo Paulo, que está preso num tempo de extrema perseguição ali em Roma, durante o governo do imperador Nero, que estava louco, egocêntrico, megalomaníaco, querendo destruir Roma para construir outra vez de um jeito que doideira da cabeça dele. E essa é a segunda prisão do Paulo, só que agora não mais residencial, domiciliar na sua casa, por ele ter o direito como cidadão romano, como ele foi preso a primeira vez, tinha acesso ali às pessoas para chegarem, para sair, ele tinha liberdade de estudar, ele estava dentro da casa, ele não podia sair da casa, provavelmente, mas tinha uma casa com os custos dele, com liberdade de receber visitas, de trabalhar e uma situação mais adequada. Nessa aqui já não. Ele tem certeza, ele sabe que ele iria morrer. Ele está à beira da morte. Então ele escreve essa carta em seus últimos dias para o seu amado amigo, irmão, discípulo, filho da fé, com muito carinho, sabendo que Timóteo, devido a tudo isso, e ainda pastoreando a igreja de Éfeso, mas está com medo, está inseguro, vem a Timóteo muitas coisas que são da carne dele, da fraqueza humana, assim como eu e você. E ele de alguma maneira fica sabendo disso, ou imagina, enfim, não temos esse relato, mas ele conhecia muito bem o Timóteo. Eles caminharam juntos por anos, e ele entende, guiado pelo poder do Senhor, eu preciso, antes de ir, relembrar Timóteo de algumas coisas. Ele inicia a carta relembrando, trazendo essas recordações a Timóteo. E especificamente, no 7 ele fala: reavives o dom que há em você. Reavives o dom, Timóteo, que por meio da minha imposição de mãos, e lá em Atos, tem os presbíteros também impuseram as mãos sobre a sua vida. Reavives esse dom.
Encare a vida, encare a dor, encare o sofrimento, encare o ministério, porque vale a pena demais. Porque a graça na qual nós somos chamados, que é o próprio Cristo Jesus, a boa nova de Deus ao mundo. Esse é o Evangelho, essa é a graça de Deus personificada. Por causa disso, Timóteo, eu já te dei algumas recordações, muito boas, excelentes, mas a principal é o Evangelho, é a própria pessoa de Deus, revelada, encarnada em Cristo Jesus, seu Filho. Por Ele, por causa dEle e do chamado que Ele tem a você, de ser um ministro do Evangelho, reavive esse dom, Timóteo. Vai trabalhar, vai treinar a igreja, vai capacitar a igreja, vai preparar a igreja, vai santificar a igreja, santifica a tua vida e vai servir a igreja, Timóteo. Não se vergonhe, não se vergonhe de mim, não se vergonhe do Evangelho, é por causa dele que aqui estamos, e eu me orgulho, eu não me vergonho. Vamos, Timóteo, vamos servir, vamos trabalhar. Então nós estamos nesse contexto, ok? E hoje vamos trabalhar esses 2 versículos. E à noite a gente conclui expondo todo o capítulo, uma parte do 1 e o 2, até a metade. E esse primeiro aí, o A, vamos trabalhar primeiro que nos salvou. Depois eu vou pular pelo seu poder e encerro com antes dos tempos eternos. A nossa vida, por vezes, eu imagino, nós somos seres humanos, assim como Timóteo, como Paulo, como qualquer outra pessoa. Se a gente fixa muito no que está acontecendo no dia a dia nosso, nos projetos que temos, nos sonhos que pretendemos, nos projetos que temos e aquelas partes que estão acontecendo dos nossos projetos, ou aquelas que ainda não estão acontecendo, são etapas futuras. Se a gente fixa muito nas enfermidades que ou eu, ou você, ou algum conhecido tem passado, se eu tenho uma meta de um novo emprego, uma nova carreira, um novo estudo, enfim, as situações do cotidiano que é da humanidade. Imagina, nós temos isso daqui, essas coisas tendem a nos balançar, dependendo do nível de gravidade. Imagina o pessoal lá da Ucrânia com a Rússia, lá da faixa de Gaza, lá da África, especialmente o Sudão, anos em guerra, e essa migração que tem acontecido no mundo, pessoas morrendo todos os dias, nesse momento. Centenas de pessoas estão morrendo, de fome, de enfermidade sem fim, por causa da desgraça da guerra. Se nós fixamos a mente, se nós não temos Deus, eles não têm esperança. Então o que acontece com a vida deles? Eles vão buscar naquilo que eles acreditam, que é transitório, que não é estável. Nós, porém, somos cristãos e temos uma estabilidade. Devemos ter a nossa vida, esperança, paz e alegria depositada ali, ó, no que aconteceu na cruz. Vocês têm uma cruz bonita ali. A nossa fé, esperança, vida, alegria vem da estabilidade, da segurança que esse ato nos dá. Porque se a gente fixa nisso que eu acabei de relatar aqui e tantas outras coisas, talvez você, alguém aqui, esteja nesse exato momento, passando por alguma crise, e pode ser muito forte nos termos humanos. E se o nosso coração e a nossa mente fica seguro nisso, e nos impede de olhar para a história de Deus com a gente, com o mundo, a nossa tendência é ficar como Timóteo. É fato. É fato. Fraquejando, duvidando da fé, pondo de lado os dons que Deus me deu, porque eu não consigo, eu não tenho força, essas coisas tendem a nos paralisar, porque eu estou com a cabeça, o pastor acabou de dizer aqui sobre o mergulho, eu estou com a cabeça ilustrando aqui um avestruz, enfiada, eu só consigo olhar essa situação da minha vida que eu estou vivendo, ou alguém que eu amo muito está vivendo, familiar ou amigo. E a tendência disso é perder a esperança. Por quê?
E isso é muito interessante, porque a nossa esperança não está aqui. Está lá, mas vive aqui, por meio do Espírito Santo, amém? Nós não podemos deixar nos enfurnar no cotidiano, porque tudo o que aconteceu, o que acontece e que acontecerá, é por causa do poder de Deus que nos salvou, que é a primeira parte ali do A, e o finalzinho do 8. Tudo acontece somente, exclusivamente, pelo poder de Deus, do teu Deus. É o nosso Deus, Ele é o nosso Deus, Ele é o Deus do universo, da história, mas Ele também é o teu Deus pessoal, o teu Deus que está contigo em todo lugar, seja qual for a circunstância. Ele é o teu Deus, Ele é o Emanuel, o Deus conosco. E nós, como cristãos, nós precisamos estar agarrados, fincados nessa verdade, para que a gente não afunde nesse mundo doido, nervoso, irritado. Como que a gente vai depositar esperança, como a maioria da população, em homens que governam potências mundiais, que gastam, investem há anos, trilhões e trilhões em armas nucleares, que têm a capacidade, o potencial de destruir o mundo 60 vezes. Como em homens que governam o nosso país e outros países e apoiam o narcotráfico, e são corruptos. Está aí todo dia os jornais, todo dia, seja televisivo, seja online, estão aí as notícias, depressivas, elas nos adoecem, se a gente fixa nisso. Meu Deus, meus investimentos, meu Deus, Senhor, é isso, meu Senhor. E agora está chegando de novo, né? O pessoal já está preocupado com as enchentes, dos temporais que vêm agora de final de ano e de início de ano. Que segurança temos nessa vida? Anselmo, você está falando para nós não fazermos planos? Jamais. Mas como diz Salomão no provérbio, faça, mas aguarde a resposta certa, porque a única resposta certa, toda a resposta certa, só vem dos lábios do Senhor. Então a gente faz tudo como se dependesse de nós, mas certos, descansados e em paz, que depende exclusivamente do Senhor. É a eterna caminhada da soberania de Deus e a nossa responsabilidade humana. É a eterna caminhada do crente. E aí a gente consegue equilibrar a nossa vida. Nele que não há sombra de variação. É sempre o mesmo ontem, hoje e o será e é eternamente, para todo sempre. É só aí que está a minha e a tua segurança, paz, alegria. Nessa esperança, nesse Deus, nesse ato que Ele fez e preparou antes da fundação do mundo. Eu gosto de contar essa história, que eu e minha esposa ouvimos num treinamento que a gente fez de aconselhamento bíblico, lá em São Bernardo e Santo André, duas cidades ali metropolitanas, pertinho da nossa casa. Nós somos, para quem não estava hoje, nós somos de Praia Grande, litoral de São Paulo, para quem não estava ontem à noite, da Cristã Evangélica lá de Praia Grande. E nós fizemos esse curso lá durante 9 meses. Começamos em fevereiro, fomos até novembro. Um sábado por mês, o dia inteiro. Só sábado, né? Com o pastor Jário Cáceres. Ele veio muito aqui no pastor Eduardo, né? E dá esse treinamento. E tinha um médico lá, ele traz em um dos encontros, em uma ou outra pessoa que ele confia, cristão, profissional de alguma área, falar. E veio um médico oncologista, experiente, já tinha mais de, acho que 30 anos de profissão. E imagina, médico oncologista, quantas coisas terríveis, tristes, duras, ele não vê todo dia, nesses anos todos. E interessante, o treinamento começa às 8 da manhã, vai até às 8 ou 9, vai até às 5 da tarde, com algumas paradas, né? E desde de manhã cedo, ele começando a contar a história, e
fazendo paralelo com a Bíblia e contando histórias. E pode ter participação, né? E uma jovem, de Minas, trabalhava com pessoas em situações vulneráveis, todo tipo de pessoa, de miséria, de vícios, de rua, enfim, em Minas. E ele contando da realidade da vida, da dureza da vida, que não há esperança, que não há perspectiva. Centralizando somente Cristo e a sua obra, a sua vida toda, como única esperança que nós devemos depositar realmente a nossa vida toda e nossos sonhos e planos. Mas que os nossos sonhos e planos é por causa dele e para ele, não é simplesmente para o nosso deleite. É para nós desfrutarmos, mas é principalmente por causa dele. E essa jovem, ela começa a contar que, doutor, começou de manhã, mas doutor, mas não é possível, porque tem que ter esperança para eles. Ou seja, resumindo a história, para eu não estourar o tempo, peço perdão, que ontem eu estourei o tempo, então não vou estourar o tempo hoje, estou aqui cuidando. O tempo, chega a tarde, a gente vai almoçar, voltamos da tarde. No primeiro momento da tarde ali, ela levantou, tudo bem, falou de novo. E a classe, quando ela levantava, já tinha virado piada, a gente dava risada, já dava risada, a turma já dava risada. No meio da tarde, ele cruzou o braço, ela falou, ele estava sentado, passando slide, conversando com a gente, ele levantou, falou: vou falar uma coisa para você, minha querida irmã, e para todos aqui. Você é jovem ainda, e eu espero que você ouça, isso faça sentido para você. Louvado seja Deus pelo seu trabalho, continue, siga, faça o trabalho, ame as pessoas, ajude elas. Mas saiba de uma coisa, porque parecia que ela estava muito focada no assistencialismo. Ela não deu detalhe da história dela, não sei, mas ela está muito focada mais no assistencialismo do que realmente no poder, na glória e na soberania da vontade do Senhor. Ele falou para essa jovem: eu trabalho há muito tempo, vocês já contei minha história aqui, essa vida aqui nesse plano, nesse tempo, nesse período, ela tem um teto de alegria. E ele é muito curto. Nunca me esqueci disso. Ele é muito curto. Eu comecei como você. Eu vou estudar, eu vou salvar vidas. Até que eu comecei a perder muitas e muitas vidas. E Deus falou para mim em diversas formas. Esqueci o nome dele, eu ia falar o nome dele aqui. Que Deus falou para ele, falou o nome dele. A esperança não está aqui. Você está realizando seu sonho profissional, seu sonho financeiro, da sua família. A esperança sou eu. A esperança está em mim. Eu sou o dono da vida, eu dou e eu tiro quando eu quero, e eu não me importo em agradar ninguém. São vocês que têm que me agradar, confiar e depender de mim, porque sou eu que sei todas as coisas, não você. Enfim, falou mais algumas coisas. O teto da alegria, minha jovem, ele é muito baixo aqui nesse plano. Tenha alegria sim, desfrute. Nós devemos ser o povo mais alegre que existe, porque temos a esperança eterna. Mas por causa dessa esperança eterna, e não de conquistas e realizações aqui. O que eu quero dizer com isso? A mesma coisa. Se alegre sim com conquistas, tudo vem de Deus, tenha isso em mente. Mas tenha plena convicção e consciência. Primeiro, essa conquista deve ser depositada toda a honra, glória e gratidão a Deus. Segundo, antes de você, junto com o seu desfrute, ame ao próximo como a ti mesmo. Ponha outros fora do seu ciclo de amizade, para desfrutar das bênçãos que Deus tem dado para a sua vida. Dessas bênçãos maravilhosas, traga outros, põe ao seu lado, vem comigo, vem celebrar comigo essa minha vitória, essa nossa vitória que Deus nos deu. Vem celebrar comigo. Como? Você chama para o almoço, leva alguém para viajar numa viagem contigo que não tem condições, você sabe o que precisa e gostaria muito. Dá um presente em qualquer momento, enfim. Você está sendo abençoado, Deus tem abençoado a sua vida, tem te dado conquistas. Envolva pessoas nisso. Ame a outro como a ti mesmo. Pelo poder de Deus que nos salvou,
Somente por isso, a graça de Deus, por causa da graça de Deus, por meio do seu poder, Ele decidiu salvar eu, salvar você, cada um que está aqui, cada um dos crentes no mundo, na terra de todos. Foi exclusivamente por causa do poder dEle e por causa que esse poder, Ele quis ser gracioso e alcançou a minha vida e a sua vida. Que privilégio! Hoje o mundo com mais de 8 bilhões de pessoas, nós estamos inclusos nisso. Que privilégio! Bendito seja esse Deus pela sua bondade. Que nosso coração não se empolgue demais, além do devido, da medida devida, com esse tempo transitório aqui, da vida boa, que a gente às vezes gasta demais, sacrifica até a família para conseguir essa vida boa. Que vida boa é essa? Vida boa é nos pés da cruz, servindo a Deus, amando a Deus, servindo a igreja dele e alcançando mais pessoas. Essa é a vida boa que Deus quer para a sua igreja. Só Deus tem poder para salvar-nos do pecado que nos separa dele, porque a nossa decisão natural é vivermos uma vida autônoma. Desde o início, assim começou. Queremos nos afastar dele e viver a vida do jeito que eu entendo, que eu acho. E aí a gente vem para a fé, infelizmente, muitos da mesma maneira. Puxa, agora então que eu estou salvo, Deus, que eu tenho um Deus que me salvou, e eu já tinha, agora é mesmo que eu vou realizar todos os sonhos. Meu plano já está feito. Eu só trago Deus para cá, falo, Deus, está aqui, a minha lista. Pode começar como o Senhor quiser. Por favor, começa pela ordem que eu já pus aí. A gente dá tudo para Deus e fala, vamos, Senhor. E assim nos enganamos e tendemos a nos perder. Ele é soberano, é por causa do poder dele. A gente tem que se submeter, se sujeitar e agradecer. Falar, Senhor, muito obrigado. Como vimos ontem, nós temos a graça, nós temos tudo. O que vier é lucro. O que vier é lucro. Porque ele nos salvou da morte eterna, da separação eterna com ele. Separação eterna. Separação eterna. Inferno. Isso é o inferno, é a separação eterna sem a possibilidade do relacionamento com o Senhor. E olha só o tamanho do amor dele para nós. Vou ler um trecho desse livro aqui. Olha o quanto ele nos ama. Deus vai em busca dos seres humanos. A Bíblia inteira mostra isso. Vemos Deus andando no jardim com Adão e Eva. Ouvimos Deus falar a Moisés no topo da montanha. Encontramos sua presença misteriosa no tabernáculo e no templo. Ao chegar ao Novo Testamento, lemos sobre o nascimento de Jesus, o Emanuel, o título que significa literalmente Deus conosco. E o vemos caminhando em meio a um povo rebelde. Mais tarde ele envia o Espírito Santo para habitar dentro do seu povo, tanto de maneira individual como no coletivo, em sua igreja. Por fim, a Bíblia descreve o futuro, quando Jesus se casará com esse povo, com quem viverá para sempre. Eu e Você para Sempre, do Francis Chan e da Lisa Chan. Ele descreve aqui uma brevíssima narrativa do plano de Deus, a redenção. O tema de hoje é o propósito eterno de Deus. Qual que é o propósito de Deus eterno? Ter comunhão com a gente. Ter esse relacionamento íntimo, profundo, bonito, sincero com Ele. É isso que Deus quer de mim e você. Uma amizade única, exclusiva, principal, que equilibra e organiza todas as outras nossas amizades, todos os outros nossos relacionamentos. Se eu não estou me dando bem com alguém, pode ter certeza, é porque eu ou esse alguém já está com o relacionamento abalado aqui, na vertical com o Senhor. Porque é Ele quem organiza, estabiliza e ordena todos os outros nossos relacionamentos. A gente só consegue amar as pessoas quando estamos num relacionamento de amor com o Senhor. Amar as pessoas corretamente, conforme Deus, de uma maneira sacrificial e graciosa e piedosa, de fato e de verdade, como nós amamos a nós mesmos e nos fazemos o bem, assim temos que amar ao próximo, por causa do poder de Deus que nos salvou. Nós precisamos usar a nossa vida, agora em paz com Deus, cheios de esperança, com alegria que nem nada tira nem rouba, para alcançarmos outros, para que elas tenham essa possibilidade. E se você ama alguém, se eu amo alguém, a maior expressão desse amor é, como Deus correu atrás de nós, é nós intencionalmente irmos atrás das pessoas,
Assim como Jesus entrou, invadiu, é a nossa história, nós temos que invadir, entrar na história intencionalmente das outras pessoas e ensinar, demonstrar, testemunhar, anunciar o Evangelho a elas. É isso que Deus quer de mim e você. Esse é o propósito eterno de Deus. A redenção do mundo para um relacionamento de paz, sarado, curado, de amizade. E que esses que encontraram e entenderam isso, tragam outros para esse relacionamento. Amém? Antes dos tempos eternos, Deus nos salvou pelo seu poder revelado em Cristo. Pode passar, por favor. Antes da fundação do mundo, antes do plano eterno de Deus. Deus tem um plano de amor e justiça antes de tudo. Em sua sabedoria e soberania, arquitetou e o está executando pela sua bondade e graça. Nos incluiu nele. Nada havia. E eu não vou poder falar muito disso, porque ninguém pode falar muito disso. Há especulações, conforme interpretações da Bíblia. Mas é impossível falar de fato, porque nada havia. Havia um reino perfeito e eterno, onde esse Deus eterno e trino estava satisfeito. Decidiram criar a terra e povoá-la para esse relacionamento, para essa coisa bonita que é a igreja, que é o povo de Deus se relacionando com Ele, se relacionando entre si e se relacionando com toda a criação. Eles decidiram. Está lá no início, Gênesis 1, 26 a 28. Façamos. Criou tudo. Chega no 26 e 28, façamos agora o homem e a mulher, conforme a nossa imagem e semelhança. Antes de tudo, antes de haver qualquer coisa. Eu pelo menos, eu tenho muita dificuldade, muita não, mas é porque não assimila. Nós não temos essa capacidade, Ele não nos deu essa capacidade, pelo menos não a mim, de absorver, de compreender o que foi isso. A gente fala, é óbvio, o que está escrito, que é por causa do amor, gracioso e poderoso, e porque Ele quer relacionamento, Ele ama relacionar-se. Ele ama, porque, acabei de ler aqui, e vocês conhecem, de Gênesis e Apocalipse, Ele vem atrás da humanidade que se rebelou contra Ele. E antes dos tempos eternos, Ele planejou tudo isso. Você tem noção do privilégio que é a tua vida e a minha? Porque nós estamos no plano dEle. E para sermos corregentes, cooperadores dEle nesse plano, para que mais pessoas voltem-se para o Pai, voltem a habitar aqui, na casa do Pai. E na sua casa, que também é a casa, precisa ser a casa desse Pai. Tudo o que somos e temos não é nosso, não é de nós mesmos, é dEle. Porque antes dos tempos eternos, Ele planejou, projetou tudo. Você e eu é assim, ó, cada um bonitinho, perfeitinho, desse jeito aí, cor de olhos, cor e tipo de cabelo, de pele, coisa linda, essa diversidade, para viver em unidade, é dEle, é para Ele. Aqui Ele expressa e ajuda a gente a conceber e entender um pouco, ao menos, quem Ele é. Quando a gente olha uns aos outros, e eu estou falando só da igreja, especialmente a igreja, mas não só a igreja, qualquer e toda pessoa, nós precisamos ver a imagem de Deus nela. E por isso, quando a gente se vê aqui, nós bonitinho, arrumadinho, cheirosinho, crente, por causa de Deus, ajustado, e a gente sai por aí e vê as pessoas tortas. Tem uma música, né? Eu era um homenzinho torto. Eu sou péssimo para cantar, viu, pastor Tiago? Você que é bom. Sabe o homenzinho torto? Nós éramos assim sem Cristo. E aí, sabe, amar o próximo como a si mesmo, o fundamento é esse. É porque no próximo, nós precisamos nos ver como imagem de Deus e semelhança. Todos nós. É a teologia do outro.
É a teologia do outro. Eu preciso me ver e não credo. Nossa, sai, cuidado. Sai, olha essa pessoa. Nós não podemos. Nós não podemos, temos que amar como a nós mesmos. É orar. Se não der para chegar perto por causa de segurança, eu entendo. Mas não é orar com rejeição. Sabe? Porque eu tenho nojo. Porque quando eu faço isso, eu estou falando o quê? É automático, é simultâneo. Quando eu faço assim para o outro, por causa da situação dele, eu estou aqui, ó. Eu estou dizendo nessa hora, eu sou melhor. É a teologia do ente, do outro, do próximo. Por isso que Deus ama a todos. Tito 2,11, mas a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Tito 2,11, mas a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Eu e você não sabemos quem são todos escolhidos, eleitos do Senhor, mas nós precisamos aplicar, comunicar, anunciar, testemunhar o Evangelho poderoso que salva a todos, contando, orando, intercedendo, para que eles sejam salvos, para que Deus queira que essa pessoa seja salva. Então nosso olhar tem que ser sempre como? O que Ele tem por mim e por você? Compaixão, misericórdia, graça, e não com raiva, e não com escusa, com nojo, é com graça. Porque nós precisamos exalar o fruto do Espírito que nós habita: amor, alegria, paz, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão, longanimidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas, essas virtudes, o fruto do Espírito Santo, não há lei, não há lei. Nós precisamos transbordar essa vida, para que as pessoas sejam atraídas a Deus pela ação dele em mim e em você. É um plano eterno. Eu tenho meus planos, mas cada dia mais, desde que eu e minha esposa entendemos isso, nós estamos deixando tudo para Deus, tudo. Falei, Deus, nós abrimos mão de tudo, mas às vezes a gente quer pegar de volta e não percebe. Às vezes a gente percebe, mas na maioria das vezes é distração. Aí ela me fala, amor, que é isso? Aí eu recuo, perdão, amor, obrigado. E às vezes sou eu, amor, de novo, não, querida. Obrigado, amor, vamos orar aqui. Entrega tudo. Fala, Deus, corrige aqui, ó. Está aqui minha lista. Agora, né? Agora geralmente outubro, novembro, quem é planejado, organizado, ou já acabou o plano ou está acabando, já está fazendo para o ano que vem, enfim. Pai, isso aqui, entendi, orei, mas está aqui, ó. Põe aos pés da cruz. Toma, é teu, faz o que o Senhor quiser. Vou de bom grado, por favor, aquilo que não é teu, tira, não deixa acontecer não, porque vai ser desgraça. Eu não quero o que não é teu. Por mais lindo e belo que pareça, eu não quero. Por quê? Porque antes de tudo, quando nós nem imaginávamos, ninguém imaginava, nem Adão e Eva, os primeiros seres humanos, imaginavam em nada, não tinha nada. Lá no Gênesis 1, no princípio era Deus. Moisés, um pastor, lembra? Moisés, um pastor, no deserto, educando o povo na palavra. Povo pagão, veio de um meio pagão, no princípio era Deus. Pessoal, no princípio era Deus. Há um Deus soberano desde a eternidade, no princípio, ok? Que criou todas as coisas, inclusive nós. Vamos viver de joelho diante desse Deus. Então entrega para Ele, confia, entrega, você vai ter descanso, paz, alegria e esperança. Não seja obstinado, não seja. Eu imagino que você já quebrou a cara por isso, e assim como eu, sabe? De não ver, de não ouvir. Pode passar, por favor.
Estou caminhando para o fim, pastor. Não me olha feio, não. Estou terminando. O pastor Tiago falou para mim ali, um parêntese. Falei, caramba, cara, você não falou ontem que tinha 40 anos, eu não sabia, né? Para mim, tinha 30, 35, está bem conservado, né? Está bem cuidado. Aí eu falei, o pessoal aqui tem medo de mim. Não é do pastor Giovanni, não, nem do padre. É de mim. Eu falei, eu estou com medo dele mesmo. Resumindo, essa primeira parte. Deus nos ama e quer ter um relacionamento íntimo, puro e santo com a gente. Ele nos ama, antes de tudo Ele nos ama, Ele não precisava da gente. Nós só existimos porque Ele nos ama, por amor. E Ele quer que esse relacionamento seja cada vez mais íntimo. João 17, na oração sacerdotal. Que lindo, que lindo, que lindo. Jesus intercedendo por Ele, pelos apóstolos e por nós. Para que nós sejamos um. E para que nós estejamos com Ele e para que a gente veja a glória dEle, a glória eterna dEle. Ele é o Deus eterno e todo-poderoso que salva. Creia nisso, é nisso que vai estar a tua paz. Não é em nossas conquistas pessoais, é na fé, na obra de Deus realizada em Cristo Jesus e que vai voltar e vai consumar, amém? Você anseia por essa volta? Ou você está tão agarrado aqui, querendo demais realizar tudo que você projetou? E está falando, não, Jesus, não volta agora não. Não podemos nos enganar nisso, é um coração ganancioso, que está precisando entender o que é a eternidade e a vida com Deus. Se aqui já é maravilhosamente, esplendorosamente boa, imagina na eternidade. Imagina como será, onde não vai haver dor, tristeza, choro, lágrima, guerra, corrupção, nada dessas coisas terríveis mais. Única razão que eu entendo, bíblica, para que a gente não queira que Cristo volte, é porque a gente quer mais uma alma. Senhor, salva mais um, salva esse meu parente, salva esse meu amigo, salva essa minha amiga, salva esse desconhecido, igual o apóstolo Paulo orava pelos colossenses. Segundo as escrituras, ele nunca esteve lá, não os conheceu pessoalmente, aquela igreja. Então eu oro para quem eu conheço e amo, para quem eu não conheço tanto, mas eu amo, e eu oro pelo mundo, porque Deus ama o mundo, e eu tenho que amar o mundo. Então uma razão bíblica para mim, única, para que Jesus não volte agora, e é por isso para mim que Ele não voltou, por causa da graça e da misericórdia dEle e compaixão, que Ele quer salvar mais. E como que Ele quer salvar? Com nós. Que lindo, colocar a gente no poder do Espírito, nessa tarefa maravilhosa. Ah, meus irmãos, que coisa linda, que coisa linda. Esse é o projeto da tua vida. Primeiro, principal, todos os outros têm que vir para dar alicerce, apoio para isso. Claro que a gente se alegra, passa num concurso, conclui um curso, algo assim, conquista um bem, claro que é para se alegrar, não sou doido, mas é para a glória de Deus. O carro é para servir, a casa é para servir e abençoar, os meus estudos é porque eu vou cuidar de pessoas, e qual área for a minha, eu vou abençoar pessoas, seja qual for a minha área de atuação, é porque eu quero glorificar Deus, abençoando as pessoas, e nisso eu sou satisfeito, eu tenho plena paz, a paz que o apóstolo Paulo fala ao final dos Filipenses, no capítulo 4, versículos 6 e 7, a paz que excede todo entendimento, e tira e cura toda a ansiedade, por causa muitas vezes, dessas buscas enfreadas aí, aqui nas coisas aqui. Jesus Cristo é o Deus homem perfeito, portanto, é um plano infalível, foi consumado e Ele irá voltar. Confie, aguarde, busque por isso, anseie por isso, essa é uma boa ansiedade. Se eu falei uma razão bíblica para que Jesus não volte, essa é uma razão bíblica para uma ansiedade controlada. É o céu, e Jesus vai voltar, e o céu vai descer aqui, e tudo vai ser restaurado, aleluia, glória a Deus, obrigado Senhor, o Senhor é fiel, você tem desfrutado da fidelidade dEle? Ele é um Deus leal na sua vida, amém? Ele é fiel, Ele é leal, Ele sempre foi. Ele falhou, mentiu, errou alguma vez na tua história? Ele vai voltar, nós viveremos com Ele para toda a eternidade, sem fim. Que alegria, que motivação maior eu e você precisamos, de dormir, de viver, de acordar, é essa, não pode ser outra, meu irmão e minha irmã, não pode.
corrija, ajusta, deixa o Espírito Santo fazer isso no seu coração, nos seus pensamentos. Estamos em outubro, quase novembro. É um bom momento para, se for necessário, fazer esse ajuste aí. Foi elaborado há muito tempo pelo Deus Trino, fonte de toda sabedoria e verdade. Ele não mente, não erra, não falha nunca. Passa, por favor. Esse é o projeto dele desde o início. O Éden como um templo. Um Éden, lugar de delícias. Éden é isso, é um lugar de delícias. Sempre foi o projeto dele. Um lugar perfeito. Tinha tudo lá. Pode passar, por favor. Tinha tudo lá. Então ele criou e fez tudo lá. Nos abençoou, nos deu a tarefa para cuidar, para cultivar e para guardar, para proteger como sacerdotes de lá. Adão e Eva, vocês vão cuidar, desfrutar e proteger isso aqui das impurezas de fora. Não deu certo, eles se rebelaram, quiseram uma vida autônoma e desobedeceram ao Senhor, porque comeram, deixaram de vocês viram ali uma ilustração, imagina uma floresta, um nido, com árvores de todo tipo e frutíferas, de alimento. Não, olha como a gente é. Não, tudo isso é muito bom, mas eu quero aquela. Agora o meu olho... Não tinha problema. Com certeza aquele fruto não matava. A questão era o coração. Podia ser qualquer outra. Podia ser a água. Ó. Não beba dessa água, tá bom? Podia ser a água. Ou então um caminho. Ó. Tá vendo aquele caminho ali? Ó? Aquele caminho leva para um lugar muito lindo. Mas não vão por esse caminho. Podia ser qualquer coisa. Porque o ponto é a obediência. Eu quero saber o quanto eles me amam. Porque Deus é bom. Ele nos ama em liberdade. Não em obrigação. É uma liberdade de escolha. É uma liberdade de escolha. Ele não quer. Ele quer o nosso coração. Ele não quer a nossa obediência. Sim, senhor, não, senhor. Sim, senhor, não, senhor. Não. Ele quer a nossa obediência com alegria. A questão é o coração e a mente. Então, desde então, estamos com esse vírus da autonomia, da individualidade, da rebeldia a Deus e, consequentemente, uns aos outros. É disso que Ele quer nos salvar mais ainda. É de nós mesmos. A principal salvação de Deus com a gente é do nosso coração rebelde, malvado, que é louco para correr dele. E viver e realizar os sonhos para si, fazer o que quer. Eu quero é dessa. E aí Ele dá tudo. Está lá o 29 e 30, Ele deu tudo de uma maneira abundante. Mas a gente quer o proibido. Pode passar, por favor. Ele chamou a gente com identidade. Ele chamou Timóteo com uma identidade, com um propósito. O que o Paulo está fazendo é trazendo Timóteo de volta para cá. De volta para cá, para o Evangelho. Timóteo, você tem um chamado. Deus te chamou, corrigiu, garantiu, certificou, ratificou a tua identidade como filho amado desde a eternidade e para toda a eternidade. Antes do fim do tempo, Ele te amou e te salvou e te deu uma identidade de filho, de filha. Timóteo, reaviva o dom que há em você, Timóteo. Lembra quem você é em Cristo. Tudo que nós conversamos por tantos anos, não tenha medo. Coragem, Timóteo. Porque você tem um propósito, Timóteo. É isso que o Paulo está fazendo com o amado Timóteo aqui. Tem um livro, tem uma música bonita com esse título. É isso que ele está fazendo com a gente. O que ele faz todo dia, querido. Acorde, primeira coisa, lembre-se disso. Eu tenho um chamado, fui chamado pelo meu Deus. Ele me chamou para Ele. Ele me redimiu. Ele me curou, Ele me regenerou, Ele me justificou, me dignificou, me fez nova criatura, uma nova humanidade, para cumprir e realizar os propósitos dEle para a vida. Qual? A redenção do mundo, ser conhecido em todo lugar. Por que é para multiplicar? Por que construir família? O que é a glória de Deus? Qual que é a maior glória de Deus? A glória da criação, o homem e a mulher, a imagem e semelhança dEle. É crente no mundo, ou seja, discípulos dEle no mundo, igreja no mundo, em toda a terra igreja. Não precisa ser assim, porque tem lugares que não dá, mas igreja. A obra de Deus é cristãos, discípulos de Jesus em toda a terra, reunido para buscá-lo, adorá-lo e torná-lo conhecido, e ensinar para essas pessoas. Nós fomos na Além ontem, um testemunho muito breve e rápido. Nós fomos na Missão Além ontem, está aqui pertinho, lá na Granja do Torto. E lá, o pessoal da Papua Nova Guiné
deu tudo certo lá para uma tribo, muitas tribos. Um idoso da tribo chamou a missionária e falou: viu, há quanto tempo você conhece esse Deus? Ela falou: há muitos anos. Falou: pois é, eu estou velho e deu tempo para mim, e deu tempo para esse pessoal aí, mas morreu tanta gente na nossa história, por que você demorou tanto para vir aqui? Esse é um. O outro, um pessoal de outra aldeia, dias de barco viajando, foi lá e falou: viu, vocês podem ir lá fazer esse trabalho na nossa aldeia também? Olha, não tem como, nosso trabalho aqui está... Não, por favor, um dia vai lá. Passou-se o tempo, o trabalho onde eles estavam naquela aldeia frutificou para a glória de Deus. Um líder lembrou ela, falou: viu, agora a gente consegue ir naquela aldeia daquele outro pessoal, amigo nosso. Eles falaram: vamos lá porque eles precisam conhecer esse Deus e ver o que eles estão vivendo. Aí foram dias viajando pelo rio. Estou arrepiado, mas eu vou me segurar para não chorar, pastor, porque lá nós choramos muito. Quando eles chegam na aldeia, parece no vídeo, está lá um galpão de palhoça, mais um galpão, e na frente do galpão, imagina aquela parede de vocês lá de madeira, com uma cruz, desse jeito, uma cruz desse tamanho, enorme, na parede. Ela chega na aldeia, uns barracos aqui, e um galpão separado com uma cruz. Aí o pessoal vem: já passou missionário aqui? Passou algum crente aqui? Não. Mas se algum de vocês se converteu em algum lugar? Não. Mas vocês nunca ouviram falar? Não. Falando com o pessoal, e o líder da tribo, idoso, bem sereno, ouvindo: não. Ela perguntava a ele: não. E ela sem entender: mas como é isso então? Por que a cruz? Por que a igreja? Como isso? É porque a gente orava para o Deus desconhecido e nós sabíamos que um dia ele ia chegar aqui. E nós já deixamos a casa dele pronta. Porque todo ser humano tem a identidade de Deus. Foi Ele que nos criou. Foi Ele que nos criou. Foi Ele que criou todo ser humano em todo canto da terra. Por isso que nós não podemos parar e perder tempo com as nossas picuinhas e com os nossos sonhos pessoais egocêntricos, como o de Nero, muitas vezes megalomaníacos, que não abençoa ninguém. Nós precisamos levar o Evangelho. O mundo está esperando para que eles vivam essa vida que vocês vivem aqui, deliciosa, maravilhosa. Por quê? Cheia de alegria, paz e esperança. Porque é a vida de Deus. Porque essa é a vida de Deus, a vida abundante. Estava pronta a casa. Eles estavam guardando esse Deus. Eles sabiam que tinha o Deus verdadeiro, tinha uma cruz, gente. Uma cruz. Se não fosse o vídeo, eu ia ficar com dúvida. Estava lá a cruz desse tamanho, maior que aquela, porque era de cima a baixo. Tem testemunhos relatos que nós tivemos agora no CBM. Pastor Tiago, pastor Giovanni e o Cadu. Ouvimos testemunhos lá incríveis, especialmente nesse lugar de perseguição, as pessoas sonhando, Cristo se revelando a elas, e elas indo atrás de igreja, de cristãos, para conhecer mais quem é esse Deus, porque eu sei que agora Ele é o Deus verdadeiro. Ele nos chama para Ele, nos redime, regenera, santifica e nos envia as pessoas como representante deles, para que haja discípulo em toda a terra, e os discípulos formam uma igreja. Aqui é um espaço muito bacana, maravilhoso, onde a igreja se reúne, mas igreja somos nós, e precisa ter mais de nós em todo o canto da terra. Pode passar, por favor. Pronto, acho que tem só mais um da conclusão. Do jeito que ele perguntou para o Adão, e essa pergunta, como é o mesmo intuito que ele fez para o Pedro, que nós vimos ontem, e que o apóstolo Paulo está provocando no Timóteo, trazendo essa identidade à lembrança. Onde você está, Anselmo? Paulo está perguntando para o Timóteo: Timóteo, onde você está? Esse você é coração. Onde está o teu coração? Onde estão os teus pensamentos? Onde está a tua vontade? Onde está a tua fé? Onde você está, Adão? Onde você está, Pedro? Onde você está, Timóteo? Anselmo, Paulo, João, Lúcia, Mariana, Maria, Priscila, Adalberto, Aguinaldo, Marcelo, Tiago, Lucas. Onde você está? Porque eu quero que você esteja comigo, em mim, desfrutando de mim, que possa te satisfazer tudo.
Onde nós estamos, queridos? Nós estamos com o Senhor, amém? Seguiremos com Ele, amém? Nós temos que estar com o Senhor, no Senhor, agarrados. Nele estamos seguros. Estou musical hoje, pastor. Lembrei daquela música, seguro estou. Mas eu sou muito ruim. Mas tem uma música que fala, né, da nossa segurança em Cristo. Ou é um hino. Responda essa pergunta sinceramente para o Senhor. Deus, eu estou contigo. Ou se você não está, fala, Deus, eu não estou, mas eu quero estar. Me traz de volta para o Senhor. Me traz de volta para o Senhor, porque eu não quero nunca mais sair da tua presença. Nunca mais. Não é uma pergunta de represália para o Adão. Não é. Não é, porque ele ama. É claro que ele sabia onde eles estavam e o que eles tinham feito. Eu não quero você longe de mim, Adão, meu filho. Não quero você vir para perto de mim, não precisa ter medo. Eu sou bom, eu sou justo sim, mas minha justiça é cheia de graça e amor. Eu sou bom, eu sou o Deus do amor. Pode passar, por favor, e a gente conclui. Por amor, Deus nos chama, salva, regenera e santifica, para o adorarmos. Vivendo como discípulos de Cristo, servindo com tudo que somos e temos, fazendo mais discípulos perto e longe. Esse é o propósito eterno de Deus. Esse é o propósito eterno de Deus. Um relacionamento de alma aqui, de alma, de entranhados afetos, como o apóstolo Paulo fala em Filipenses 2, versículo 1 e 2. Aqui, entranhados afetos de alma. Esse relacionamento com Deus. Porque daí flui esse relacionamento aqui, na horizontal. Só depois desse vertical ajustado. E aí a gente consegue viver como Jesus, como discípulos dele. E dar a nossa vida por essa obra redentora. Perto e longe. Amém? Oremos. Vamos ficar de pé para orar, por gentileza? Pai, o Senhor é bom em todo o tempo. Muito obrigado. Muito obrigado pela tua obra de bondade e graça realizada antes da fundação do mundo. Obrigado. Nos restaura a identidade. Nos reafirma a identidade. Nos traz de volta para perto do Senhor. Cada vez mais perto, cada vez, para que a gente seja de fato um contigo, uma igreja contigo, um povo contigo, uma família contigo. Um cristão, um filho, uma filha com o Senhor. E em todo lugar que nós estivermos contigo, as pessoas serão abençoadas. Elas serão discípulos, elas verão a imagem verdadeira e semelhança de Cristo Jesus, o Deus homem. E elas terão a possibilidade de ter as suas vidas convertidas ao Senhor, porque elas ouvirão o evangelho que essa pessoa, filho e filha, um com o Senhor, vai anunciar para ela, de diversas maneiras. Como Paulo fala em 1 Coríntios 9, no final, 20 e pouco. Fiz-me tudo para que de alguma maneira pudesse conquistar alguns. Fiz-me de tudo, que a gente faça de tudo, Deus, por causa desse evangelho maravilhoso, que nos salvou, nos deu identidade, propósito, nos chamou para si e nos enviou para o mundo, para que outras pessoas estejam com a gente. Que a tua igreja cresça, saudável, e permaneça saudável até a tua volta, para a glória do teu nome, em toda a terra. Obrigado, Senhor. Amamos ao Senhor, te adoramos e pedimos perdão pelos nossos pecados. Obrigado porque em Cristo Jesus temos a certeza desse perdão. Amém. Amém. Deus abençoe.